A gente sabe que a arte exige muito, né? Mas e quando essa dedicação toda deixa uma marca que ninguém consegue ver? Pois é, às vezes o custo físico de uma paixão está ali, escondido sobre a pele, longe de todo mundo. Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma musicista e ver como uma tecnologia incrível conseguiu, literalmente, revelar uma dor que estava oculta. Essa frase aqui já diz tudo, né? A ideia de que a gente pode visualizar o que está rolando dentro do corpo só de olhar para a pele é fascinante. E é exatamente esse o centro da nossa história. Construir uma ponte entre algo tão subjetivo, como a dor, e um dado concreto, visível. Então vamos lá. Quem é a pessoa por trás dessa história? Porque isso aqui não é só um estudo de caso, gente. É a jornada de uma musicista super dedicada que estava passando por uma batalha silenciosa, uma luta que ninguém mais via. Para a gente entender o contexto, ela tem 32 anos. Sabe, aquela fase da carreira em que a pessoa está no auge, com toda a técnica e a experiência. E olha só, são 25 anos de carreira. Pensa bem, é um quarto de século de dedicação, de prática, de performance. Isso não molda só a arte de uma pessoa, molda o corpo também. E para somar, a rotina dela incluía 5 horas de ensaio por dia. É uma carga muito intensa, uma pressão gigantesca no corpo. E aí que a paixão pela música começa a esbarrar num risco da profissão mesmo. Ok, mas que desconforto é esse afinal? A gente precisa dar um nome para isso. Porque a dor que ela sentia não era uma coisa qualquer, sabe? É uma condição médica bem específica e, olha só, bem comum entre músicos. A condição se chama disfunção temporomandibular, ou DTM, para facilitar. Basicamente, é um nome mais geral para um monte de problemas que podem acontecer nos músculos da mastigação e naquela articulação que liga a nossa mandíbula ao crânio. E os sintomas, nossa, eles podem ser bem chatos. A gente está falando de dor crônica na mandíbula, no rosto, sabe aqueles estalinhos quando a gente abre a boca? Então, e até dor de cabeça, dor de ouvido, coisas que poderiam ser facilmente confundidas com outros problemas. Mas aí vem a pergunta, né? Por que os músicos, especificamente? Bom, pensem na postura para segurar um violino por horas. Não é nada natural, né? Essa postura mantida por muito tempo acaba causando uma sobrecarga, uma hiperatividade dos músculos da cabeça e do pescoço. E aí, está criado o cenário perfeito para a DTM aparecer. Certo, a dor é invisível. Então como a gente pode enxergar isso? É aqui que a história fica ainda mais interessante. Entra em cena uma tecnologia inovadora, a ferramenta que os pesquisadores usaram para finalmente ver o que estava acontecendo. O nome da tecnologia é termografia médica por infravermelho. Funciona assim, é como uma câmera especial que, em vez de luz, enxerga o calor que o nosso corpo emite. E por que isso é genial? Porque a temperatura da nossa pele tem tudo a ver com a circulação de sangue e com a atividade dos nossos músculos. É como se fosse uma janela para o que está acontecendo lá dentro. Para ficar bem fácil de entender, pensem num mapa do tempo, mas para o corpo. As áreas mais frias aparecem em azul, e as mais quentes, os famosos pontos quentes, em vermelho e amarelo. E esses pontos são a chave. Eles podem indicar que um músculo está trabalhando demais ou que existe ali uma inflamação. E com essa ideia na cabeça, a gente volta para a nossa violinista. Chegou o momento da verdade. Aplicar essa tecnologia no caso dela. É aqui que a dor, aquele sentimento que era só dela, ia de encontro com dados concretos, objetivos. Vamos lembrar, a queixa dela era bem específica, né? Dor no lado esquerdo do rosto. E no exame clínico, quando o médico tocou ali no músculo da mandíbula dela, o masseter, ela sentiu dor. Mas, até aí, tudo dependia do que ela estava sentindo e do que o médico percebia no toque. Então, a grande pergunta era, o que a câmera térmica, que não tem subjetividade nenhuma, ia mostrar? Será que a imagem de calor ia confirmar o que ela estava sentindo? E a resposta veio. E foi um sim. Dá uma olhada nos resultados. O lado esquerdo do rosto, justamente o lado da dor, estava visivelmente mais quente. A gente está falando de 34,5 graus de um lado contra 33,6 do outro. Essa diferença dá quase 1 grau Celsius inteiro. Pode até parecer pouco, mas para termografia médica, qualquer diferença acima de 0,36 graus já é um sinal de alerta importante. Foi a prova. O que ela sentia era real, mensurável. Tá, mas e aí? O que a gente faz com essa informação? Tornar essa dor visível vai muito além de ser só uma coisa tecnológica legal. Isso tem um impacto real, gente. Um impacto no tratamento e, mais importante ainda, na prevenção.
E a explicação para esse ponto quente está na essência de tocar violino. Pensa bem, para segurar um instrumento firme ali entre o ombro e a mandíbula, ela precisava manter o músculo do lado esquerdo sempre tenso. Essa tensão contínua, que a gente chama de contração isométrica, gera calor, e foi esse calor que a câmera pegou. Agora, um ponto super importante. A termografia não é uma bola de cristal, tá? O exame não dá um diagnóstico pronto. Ele não diz, é DTM. Pensem nela como uma peça do quebra-cabeça. É uma ferramenta que ajuda, que dá pistas visuais para, junto com o exame clínico, entender o quadro completo. E o valor disso é enorme, porque transforma um sentimento, a dor, em algo visível. Ajuda a gente a ver exatamente qual músculo está sendo sobrecarregado. E o principal, pode ajudar a pegar esses problemas bem no comecinho, antes que uma dorzinha vire uma lesão séria, daquelas que podem até encerrar uma carreira. E tudo isso nos leva a uma reflexão para fechar. Essa análise foi sobre uma violinista, mas a lição vale para todo mundo. Parem para pensar em quantas outras profissões existem com esse tipo de tensão física invisível. Cirurgiões, atletas, quem trabalha em linha de produção, quantas outras dores que estão por aí, escondidas, a gente poderia finalmente enxergar e entender se tivéssemos a ferramenta certa para olhar.